Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. E a grande mídia que não gosta do Fluminense tá tendo que engolir, né? Porque não adianta. O grande assunto do Brasil, no momento, é a chegada do Marcelo, o maior lateral esquerdo dos últimos 15 anos, pelo menos no futebol brasileiro, quiçá no futebol mundial, tá? Essa chegada do Marcelo de surpresa realmente impactou o Brasil. E eu tenho assistido muitas opiniões, tenho assistido muita coisa, mas por incrível que pareça, o cara que deu aula, o cara que melhor exemplificou o que pode ser o Marcelo no Fluminense, para mim, foi o melhor comentarista esportivo do Brasil no momento, que é o Pedrinho, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu vou colocar um trecho do que o Pedrinho fala sobre a chegada do Marcelo e como ele vai poder ser utilizado e ser útil nessa equipe do Fluminense. Então, eu te convido a assistir até o final para você poder entender. De repente, pode ter algum torcedor tricolor aí que está sendo influenciado por opiniões ruins, apesar que 90% que eu tenho assistido, e eu vou trazer outros comentários em vídeos posteriores para vocês aqui, do que a grande mídia está falando do Marcelo, eu vou trazer aqui também. Mas você que possa vir a estar impactado aí por alguma opinião ruim, preocupado se vai dar o certo ou não, eu te convido a prestar bastante atenção no que o Pedrinho vai falar pra gente aqui nesse vídeo, tá? Só queria falar, galera, que esse vídeo aqui é um oferecimento da Golden Bet Brasil, casa de apostas que patrocina o canal. Lá você pode fazer as suas fezinhas e ainda ganhar prêmios. Aqui, ó, prêmios em dinheiro, barras de ouro, iPhone, camisa do teu time de coração, maioria aqui, é claro, o Fluminense, tá? Para isso, acessa aqui, ó, goldenbetbrasil.com e usa o nosso cupom, Sentimento Tricolor. Usando o nosso cupom, você obtém bônus em dobro. O que você depositar, a Golden Bet Brasil te dá o dobro para você poder fazer as suas apostas lá e participar desses sorteios, tá? Só vai participar dos sorteios quem estiver utilizando o nosso cupom. Então não deixa de acessar não, o Golden Bet Brasil, faça suas apostas com responsabilidade e vá ser feliz, tá legal? Vamos acompanhar agora, pessoal, o que o Pedrinho falou. Prestem bastante atenção e no final desse vídeo não deixa de deixar o seu comentário. Não deixa de deixar, é ótimo, né? Deixe o seu comentário aqui, que eu estou bastante curioso para saber se você concorda ou não com o que o Pedrinho falou sobre a chegada do Marcelo no Fluminense. Vamos acompanhar. Brasileira. O que é que vocês acham e o que vocês esperam? Porque a gente costuma dizer que jogador da Europa chega aqui no Brasil, o cara que joga em alto nível lá, que está em alto nível, costuma sobrar no futebol brasileiro. Como é que vocês imaginam o encaixe do Marcelo no futebol brasileiro, tendo em conta o momento atual, Pedrinho? Analisando um contexto geral, né? Condicionamento físico, o momento dele, a técnica dele e para o modelo de jogo que ele está indo. Então, dentro desse contexto geral e individualizando esse aspecto, por exemplo, a gente precisa, ele pode definir muito o que vai ser a temporada dele dentro de uma condição física. Ele voando fisicamente, que eu acho que vai existir uma preparação para o Campeonato Brasileiro especificamente e não para o estadual, se ele estiver voando fisicamente, para mim ele sobra, mas sobra muito, porque ele tem 34 anos. Sim, a idade não é um é cara boa. que não tem um histórico de lesões graves na carreira, pelo menos que eu me lembro. Embora no Olympiacos ele teve 3 lesões. Musculares, né? Não foram lesões de ligamento, de joelho, nada disso. Então, se ele tiver uma preparação adequada, tecnicamente ele sobra muito. E aí a gente vai entrar para o modelo de jogo. Ele é um jogo de costura. Comparando a contratação dele para o Soares, não falando qual é melhor, nada disso. Mas o Soares, ele, no momento atual, ele precisa muito mais que o entorno funcione para ele ser acionado e poder fazer os gols. O Marcelo, mesmo com a idade, se ele estiver bem fisicamente, ele faz o entorno jogar. Ele não precisa que o entorno jogue para que ele tenha um bom desempenho. Ele, tecnicamente, é acima da média. A questão cognitiva dele é absurda. Então, ele vai jogar num jogo que os jogadores se jogam muito próximo. Facilita a tomada de decisão para ele, que ele nem precisaria. Então, assim, é um jogo muito de espaço muito curto, de percursos muito curtos. E aí você fala, mas ele pode ser usado na lateral? Pode, porque mesmo se ele for usado na lateral, quando o Diniz leva o jogo para o lado esquerdo, ele leva todo mundo para o lado esquerdo. Então, assim, raramente, e quando ele vai deixar, por exemplo, vamos dizer que o Diniz mantém o Keno aberto numa ponta esquerda e o jogo esteja sendo desenhado pela direita e ele só mantém o Keno lá aberto pela esquerda. O Marcelo vem como meia
por dentro. Construtor. Então, assim, os percursos que ele tem que fazer são sempre de 5, 10, 15 metros. Então, a única preocupação minha com relação a ele é o condicionamento físico. E isso vai determinar o que vai ser a temporada dele. Só depende dele. Exatamente. A sua pergunta depende dele. E eu acho que essa volta, eu acho que pode ser interessante para ele. A gente mostrou aqui os números, né? Eu falei que eu acompanhei essa tarde um pouco do Olympiacos. Ele foi reserva, entrava pouco, entrava devagar com a bola, fazia diferença, dava caneta, dava uma rodada, uma assistência legal, mas para voltar já devagar. Mas eu acho que pode ser bom até para ele pela questão da motivação, né? De jogar no Campeonato Brasileiro, jogar no clube onde foi revelado. Ele sabe que aqui tem mais pressão, não que lá não tenha, né? Que lá na Grécia o pessoal também é muito apaixonado por futebol. Mas é diferente, lá o pessoal estava feliz de ter um grande Marcelo do Real Madrid. Então eu acho que aqui, inclusive, ele vai se preparar melhor. E eu acho que tem tudo para arrebentar. Só para o torcedor do tricolor do Fluminense não ficar chateado, a gente tem que trazer os dados. Inclusive, a gente, se pegar antepassada, ele também foi banco. Então foi agora no Olympiacos, ele foi banco na última do Real Madrid, e na penúltima que ele jogou no Real Madrid, ele também foi banco por grande parte. Então a questão é dele, entendeu? A penúltima lá não acha também que era opção do treinador de ter um cara mais conservador, Mendy, né? do que mais agressivo, e aí ele vai perdendo minutagem também e vai entrando no declínio. Mas se não fosse o Marcelo voando, né? Ele jogaria independentemente do treinador, né? Porque o Marcelo foi um dos melhores que já passaram na lateral, ídolo, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que depende dele, ele se preparando, estando focado 100%, foi o que o Pedrinho falou, tecnicamente ele é cracaço, ele é craque da lateral. Tirando a questão da bola, também é um movimento interessante para o Fluminense na questão do marketing, cara. O Fluminense está num momento de crescente, equilibrando as suas questões financeiras, né? O Mário está ajustando o clube, traz um cara de peso desse, né? Marcelo saiu da base, e aí ele se torna um dos maiores laterais da história do Real Madrid. Ganhou tudo que ele podia ganhar e volta para o Fluminense. Isso tudo tem um engajamento também de marketing do clube, trazer mais sócios. É todo um planejamento que vem por trás, né? Além da questão, obviamente, do jogo, né? Eu tenho uma questão sobre o jeito de jogar, né, do Diniz em relação ao Fluminense, porque o Marcelo sempre foi um lateral ofensivo, muito mais ofensivo do que defensivo, né? E o time do Diniz costuma ser muito ofensivo. E, normalmente, até no ano passado, muito menos, né? Aconteceu com muito menos frequência. A defesa do Fluminense foi uma das melhores, até do Campeonato Brasileiro. Mas os trabalhos do Diniz sempre há aquele questionamento sobre a recomposição e tal. No caso do Fluminense, ele tem dois laterais que são ofensivos, né? Porque o Samuel Xavier é um lateral que é bastante ofensivo e agora está chegando o Marcelo, que também é ofensivo. Não piora, na teoria, essa questão e essa preocupação com a recomposição? Diniz, para mim não, especificamente pro modelo de jogo do Diniz, tá? Se fosse para outro modelo de jogo, a gente teria outra avaliação. Por isso que às vezes o Diniz pega um cara que é meio campista, que joga pela direita e bota de lateral esquerdo. E a galera assim, nossa, ele está sendo o professor Pardal. Não é, porque praticamente todo mundo faz a mesma função naquele setor do campo. O que o Diniz faz? Ele tem um quadrante onde está a bola e ele quer causar superioridade naquele setor. Então ele leva todo mundo para ali. Uma hora eu sou o Samuel, uma hora eu estou aqui abertinho na direita, mas o Conrado está pertinho de mim e você aí. Outra hora o Conrado caiu aqui, eu estou aqui. É todo mundo fazendo o mesmo jogo que a galera faz no aquecimento, quando a gente está nos estádios, que eles botam lá aqueles quadrantes, ficam com posse de bola, cada um se mexe naquele. Então as funções, elas são muito próximas. A do Ganso com a do Samuel, porque eles vão trocando ali dentro daquele quadrante. Então não é uma função de um lateral antigo que fazia praticamente 60, 70 metros de corredor, né? Lá atrás, no início, lá que você tinha ponta, depois nós perdemos os pontas, ficamos com quadrado, aí o lateral fazia aquele vai e vem. Qual era a procura do lateral? O lateral tem que ter força e potência. Então tinha muitos laterais, né, que iam e voltavam. Esse jogo especificamente do Diniz não é isso. Então, para mim, assim, ele se adapta porque é um jogo que todo mundo joga muito parecido. Aí se pegar os últimos laterais desse Fluminense, são todos muito ofensivos. Nessa questão não muda. O Caio Paulista é um atacante que estava jogando na lateral esquerda. O Guga, que veio agora jogar lá, sempre foi um lateral super ofensivo, mesma coisa do Marcelo. Só que, claro, o Marcelo é Real Madrid, o Guga tá aqui no futebol brasileiro, um bom jogador. Caio Henrique, enfim. É a questão, de novo, vai ser a questão física do Marcelo, de querer. O Diniz, por exemplo, já falou várias vezes sobre o Ganso. No Bem Amigos, onde ele deu uma entrevista, que a conversa com o Ganso, joga a bola, você sabe. Eu preciso que você seja importante coletivamente também, quer voltar. E você vê que o time do Fluminense
volta todo mundo. O Cano é todo mundo atrás da bola. O Cano está sempre aqui na intermediária ajudando a marcar. Então, acho que essa questão, não vejo problema da característica ofensiva. Acho que é só ponto positivo. Torcida do Fluminense está em festa com a contratação. É bom quando o seu time contrata um jogador de peso, né? Tá todo mundo ansioso para ver agora o Marcelo em campo com a camisa do Flu. Acho que vai ter que fazer uma pré-temporada aí razoável, né? Para que ele possa entrar no Campeonato Brasileiro em boa forma aí para ajudar o Fluminense.